Existe uma verdade sobre dinheiro que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. Não porque seja impossível, mas porque estão ocupadas demais correndo em círculos, trabalhando mais e ganhando menos. Durante anos, eu fui essa pessoa. Acordava cedo, dormia tarde, me sacrificava, fazia horas extras. E mesmo assim, no final do mês, o saldo era zero, às vezes negativo. E o pior de tudo não era a conta bancária vazia. Era olhar no espelho e não reconhecer mais quem eu havia me tornado. Um escravo. Não de um patrão, mas de um sistema mental que eu mesmo alimentava todos os dias sem perceber. Até que um dia tudo mudou. E mudou tão rápido que parecia irreal. 90 dias. Foi o tempo que levou para eu sair da escassez completa e entrar num estado de abundância que nunca imaginei possível. E não foi loteria. Não foi herança, foi algo muito mais poderoso. Foi uma reprogramação completa da minha mente. Se você está assistindo isso agora, preste muita atenção, porque o que vou revelar aqui pode ser o divisor de águas da sua vida financeira. Não estou prometendo milagre instantâneo. Estou te mostrando um caminho real, testado, comprovado. Um caminho que transformou minha realidade e pode transformar a sua também. A primeira coisa que você precisa entender é que pobreza não é uma condição financeira. Pobreza é um estado mental. Eu sei que isso pode soar duro, pode até parecer injusto, mas é a verdade mais libertadora que você vai ouvir hoje. Enquanto você acreditar que o problema está lá fora, no governo, na economia, no seu chefe, no mercado, você vai continuar refém das circunstâncias. Mas quando você entende que tudo começa aqui dentro, na sua mente, no que você acredita, no que você fala, no que você visualiza, aí sim as coisas começam a mudar. Warren Buffett disse algo que marcou minha jornada. A coisa mais importante a fazer se você se encontrar em um buraco é parar de cavar. Parece simples, mas quantas pessoas você conhece que estão cavando o próprio buraco financeiro todos os dias? Reclamando, se vitimizando, repetindo as mesmas frases destrutivas, tomando as mesmas decisões erradas, e depois se perguntam por que nada muda. A Bíblia já dizia isso há milhares de anos em Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E se você é alguém que vive dizendo que dinheiro é difícil, que rico é ladrão, que você nunca vai conseguir, adivinha o que sua vida vai refletir? Exatamente isso. Eu cresci ouvindo frases como: dinheiro não dá em árvore, a gente tem que se contentar com pouco, rico não entra no céu. E sabe o que essas frases fizeram comigo? Criaram um teto mental, um limite invisível que eu carregava sem perceber. Mesmo quando surgia uma oportunidade de ganhar mais, algo dentro de mim sabotava. Eu rejeitava, procrastinava, duvidava. Porque no fundo, eu não me sentia merecedor. Eu não me via como alguém próspero. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você nunca vai ter mais do que acredita merecer. Sua conta bancária é apenas o reflexo externo da sua conta mental interna. Se lá dentro você se sente pobre, limitado, incapaz, é isso que vai se manifestar na sua realidade. Não importa quantas oportunidades apareçam, você vai encontrar um jeito de sabotar, de fugir, de voltar para a zona de conforto da escassez. Porque é o que você conhece. É o que sua mente aceita como verdade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo durante anos. Eu estava preso num ciclo vicioso de autossabotagem financeira. Ganhava pouco, gastava tudo, entrava no vermelho, trabalhava mais para pagar as dívidas e recomeçava o ciclo. Era como uma roda de hamster. Muito movimento, nenhum progresso real. Mas então veio o momento de virada. E esse momento não foi um evento grandioso. Foi uma escolha silenciosa que fiz num dia comum. Eu estava sentado na sala, olhando para as contas atrasadas espalhadas pela mesa, e algo dentro de mim quebrou. Não foi desespero, foi indignação. Uma voz interior gritou: chega! Eu não nasci para isso. Não vim ao mundo para ser escravo de boletos. Tem que ter outro jeito. E foi nesse momento que eu decidi parar de aceitar a escassez como destino
e começar a vê-la como uma escolha inconsciente que eu vinha fazendo. A partir daquele dia, eu me comprometi com uma única missão: transformar minha mente. Porque eu sabia que se minha mente mudasse, minha vida mudaria. E foi exatamente o que aconteceu. Comecei estudando os princípios de pessoas que saíram da pobreza e construíram fortunas. Napoleon Hill, Bob Proctor, Jim Rohn. E também mergulhei nas escrituras sagradas, porque ali estava a sabedoria milenar sobre abundância, prosperidade e propósito. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia um padrão. Todos os que prosperaram tinham algo em comum. Eles pensavam diferente. Eles não viam obstáculos, viam oportunidades. Não viam crise, viam possibilidade. Não esperavam um momento perfeito, criavam um momento. E principalmente, eles tinham uma fé inabalável de que mereciam prosperar. Aqui está a parte que pode incomodar algumas pessoas, mas que precisa ser dita. Se você não está prosperando hoje, não é porque Deus não quer. Não é porque o universo está contra você. É porque você ainda não alinhou sua frequência mental com a frequência da abundância. Você ainda está sintonizado na rádio da escassez. E enquanto você estiver nessa frequência, é isso que você vai captar. Pense comigo. Quantas vezes você já disse: eu não tenho dinheiro para isso. Está tudo muito caro. Eu nunca vou conseguir. Toda vez que você fala isso, você está programando sua mente para a falta. Você está criando uma realidade de escassez. E sua mente, que é uma ferramenta poderosíssima, vai trabalhar 24 horas por dia para confirmar essa crença. Ela vai te mostrar todas as evidências de que você está certo. Vai te fazer ignorar oportunidades. Vai te paralisar diante de decisões importantes. Vai te manter exatamente onde você está, seguro, mas estagnado, confortável, mas quebrado. Então, o primeiro passo que eu dei foi mudar minha linguagem. Parei de falar sobre o que me faltava e comecei a declarar o que eu queria atrair. Toda manhã, antes de olhar o celular, antes de pensar nas contas, eu ficava em pé diante do espelho e declarava: eu sou próspero. Eu sou um imã de oportunidades. O dinheiro flui para mim com facilidade e abundância. Eu sirvo com excelência e sou recompensado generosamente. No começo parecia estranho, parecia até mentira, porque minha realidade externa não refletia aquilo, mas eu persisti, todos os dias, porque eu sabia que estava plantando sementes numa terra fértil, minha mente subconsciente. E aqui entra um princípio poderoso que Napoleon Hill ensinou e que a Bíblia confirma: a fé. Mas não aquela fé passiva, de esperar sentado que algo caia do céu. Estou falando da fé ativa, a fé que te move, a fé que te faz agir mesmo sem ter todas as respostas, a fé que te faz dar o primeiro passo mesmo com medo. Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que você precisa agir como se já tivesse aquilo que deseja, antes mesmo de ter. Você precisa pensar como próspero, falar como próspero, tomar decisões como próspero, porque a fé sem obra é morta. Não adianta nada você declarar que é próspero e continuar agindo como pobre. Não adianta dizer que quer mudar de vida e continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que te trouxeram até aqui. Mudança real exige ação nova. E foi isso que eu fiz. Comecei a tomar decisões diferentes. Pequenas no começo, mas consistentes. Investi em conhecimento mesmo sem ter dinheiro sobrando. Comprei livros, fiz cursos online, assisti palestras. Eu tratava meu desenvolvimento pessoal como prioridade, não como luxo. Porque eu entendi que a melhor aplicação que eu poderia fazer era em mim mesmo. Comecei a acordar mais cedo para estudar. Cortei o tempo de redes sociais e usei para planejar minha vida financeira. Parei de sair com pessoas que só reclamavam e comecei a me cercar de quem estava construindo algo. Eu mudei meu ambiente mental. E quando você muda o ambiente, você muda os resultados. Outro princípio fundamental que aprendi foi sobre o valor. Dinheiro não é o objetivo. Dinheiro é a consequência. Consequência de valor entregue. Quanto mais valor você gera, mais dinheiro você atrai. É uma lei universal. Você quer ganhar mais? Então sirva mais. Resolva mais problemas.
Ajude mais pessoas. Torne-se indispensável. Jesus Cristo ensinou isso de forma clara em Mateus 23, versículo 11. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Isso não é sobre se humilhar. É sobre se posicionar como alguém que entrega excelência. Porque quem serve bem, prospera. Quem entrega mais do que é pago, logo será pago mais do que entrega. Eu comecei a aplicar esse princípio no meu trabalho. Mesmo ganhando pouco, eu trabalhava como se estivesse ganhando muito. Chegava antes, saía depois, fazia além do esperado. Não por obrigação, mas por estratégia. Eu sabia que estava construindo uma reputação. Estava semeando. E sementes sempre geram colheita. Pode não ser imediata, mas vem. E veio. Em menos de 2 meses, meu chefe me chamou e me ofereceu uma promoção. Não porque eu pedi, mas porque eu me tornei insubstituível. Esse foi o primeiro sinal de que as coisas estavam mudando. Mas eu não parei aí. Com o aumento, muita gente teria corrido para gastar. Eu fiz diferente. Eu investi. Separei uma parte para a educação financeira, outra parte para construir uma reserva, e o resto usei para começar um projeto paralelo que eu vinha planejando. Um serviço que eu poderia oferecer usando minhas habilidades. E aqui está outra verdade que ninguém te conta. Você não vai ficar rico trabalhando só para os outros. Você precisa ter algo seu. Não estou dizendo para você largar tudo amanhã e virar empreendedor. Estou dizendo que você precisa começar a construir ativos. Seja um negócio, seja um investimento, seja uma habilidade que te gere renda extra. Porque enquanto você depender de uma única fonte de renda, você está vulnerável. E vulnerabilidade financeira é uma das maiores fontes de estresse e limitação na vida moderna. Eu comecei pequeno. Ofereci um serviço de consultoria na minha área de atuação. No começo, eram poucos clientes, pouco dinheiro, mas eu tratava cada cliente como se fosse o mais importante do mundo. Entregava com excelência, superava expectativas. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a me indicar. 1 virou 2, 2 viraram 5, 5 viraram 20. Em 3 meses, minha renda paralela já era maior que meu salário fixo. E tudo isso porque eu apliquei um princípio simples: servir com excelência. Mas eu não quero te enganar. Não foi fácil. Teve noite que eu dormi 3 horas. Teve dia que eu pensei em desistir. Teve momento que eu olhei para o saldo da conta e quis chorar. Mas toda vez que a dúvida batia, eu voltava para minha declaração matinal. Eu relia os livros. Eu revisitava os versículos. Eu me reconectava com o meu propósito. Porque disciplina não é sobre estar sempre motivado. É sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está afim. E aqui entra um dos maiores inimigos da prosperidade: a procrastinação. Você sabe o que precisa fazer. Sabe que precisa economizar. Sabe que precisa investir. Sabe que precisa estudar. Mas empurra com a barriga. Deixa para segunda. Deixa para o mês que vem. Deixa para quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais segurança. E sabe o que acontece? Nada. Porque nada muda enquanto você não mudar. Napoleon Hill identificou 3 forças que destroem sonhos: medo, dúvida e procrastinação. E essas 3 forças andam juntas. Você tem medo de falhar, então duvida de si mesmo. E aí procrastina a ação. É um ciclo mortal. E a única forma de quebrar esse ciclo é com ação imediata. Ação imperfeita é melhor que perfeição adiada. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você precisa começar para ir resolvendo. Comece com o que tem. Use o que sabe. Faça onde está. Eu não tinha capital para investir, mas tinha tempo. Então investi tempo em aprender. Não tinha rede de contatos, mas tinha internet. Então construí minha presença digital. Não tinha certeza se ia dar certo, mas tinha fé. Então dei o primeiro passo. E cada passo que eu dava, mesmo pequeno, me aproximava do destino. Mesmo tropeçando, eu estava avançando. E isso faz toda a diferença. Agora, tem uma coisa que eu preciso te falar com toda sinceridade. Se você quer prosperar de verdade, você precisa parar de se comparar. Parar de olhar para o sucesso dos outros com inveja. Parar de achar que Deus está abençoando todo mundo menos você. Isso é mentalidade de escassez. É achar que a bênção é limitada.
que se alguém está ganhando, você está perdendo. Mas a verdade é o oposto. Abundância gera abundância. Quando você celebra o sucesso do outro, você abre espaço para o seu. Quando você se alegra com a vitória alheia, você atrai vitória para a sua vida. Eu comecei a fazer isso conscientemente. Sempre que eu via alguém prosperando, eu agradecia a Deus. Eu dizia: Senhor, se o Senhor fez por ele, pode fazer por mim também. Eu creio. E essa mudança de mentalidade foi libertadora, porque tirou o peso da competição e colocou a leveza da colaboração. Eu parei de ver as pessoas como ameaças e comecei a vê-las como potenciais parceiros. Parei de esconder conhecimento e comecei a compartilhar. E quanto mais eu dava, mais eu recebia. Não só financeiramente, mas em oportunidades, em portas abertas, em conexões valiosas. Porque generosidade atrai generosidade. É uma lei espiritual. Lucas 6, versículo 38 diz: Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Isso não é papo religioso, é princípio de prosperidade. Quem retém, empobrece. Quem semeia, multiplica. Outro ponto crucial foi aprender a lidar com dinheiro de forma inteligente. Porque não adianta ganhar muito se você não sabe administrar. Tem gente que ganha 10 mil e vive no limite. E tem gente que ganha 3 mil e está construindo patrimônio. A diferença não é o quanto entra, é o quanto fica e o quanto se multiplica. Eu comecei a estudar educação financeira a sério. Aprendi sobre orçamento, sobre investimentos, sobre juros compostos. E percebi que eu vinha jogando dinheiro fora sem perceber. Assinaturas que eu não usava, compras por impulso, parcelamentos que viravam bola de neve. Eu estava sangrando financeiramente e achando normal. Então eu fiz uma auditoria completa da minha vida financeira. Cortei tudo que não agregava valor. Renegociei dívidas. Criei um planejamento mensal. E pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente para onde meu dinheiro estava indo. Isso me deu poder, me deu controle, me deu paz. Porque uma das maiores fontes de ansiedade é a desordem financeira. Quando você não sabe quanto tem, quanto deve, quanto precisa, você vive num estado constante de estresse. Mas quando você organiza, quando você planeja, você respira diferente, dorme diferente, vive diferente. E isso não é sobre ser avarento. É sobre ser sábio. É sobre honrar o que Deus te deu. Porque tudo é dele. Nós somos apenas administradores. E o bom administrador multiplica. Não esconde o talento debaixo da terra. E falando em multiplicar, eu aprendi algo revolucionário sobre investimento. Investimento não é só colocar dinheiro na bolsa. Investimento é tudo que gera retorno. Quando você investe em saúde, está investindo em produtividade. Quando investe em conhecimento, está investindo em oportunidades. Quando investe em relacionamentos, está investindo em parcerias. Tudo na vida é investimento. A questão é: onde você está colocando seu tempo, sua energia, seu dinheiro? Está investindo em coisas que te aproximam dos seus objetivos ou te afastam? Está construindo ou destruindo? Está plantando ou desperdiçando? Eu comecei a ver tudo sob essa ótica. Cada decisão era um investimento. Cada hora do meu dia era um investimento. E eu queria retorno. Então cortei tudo que era desperdício. Parei de assistir televisão sem propósito. Parei de rolar feed infinito nas redes sociais. Parei de passar horas em conversas vazias. Não porque eu me achava melhor que ninguém, mas porque eu tinha um objetivo claro. E objetivo claro exige foco, exige sacrifício, exige escolhas difíceis. E muita gente não está disposta a fazer essas escolhas. Quer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Quer colher sem plantar. Quer prosperar sem se desenvolver. E não funciona assim. Bob Proctor dizia: você nunca vai se tornar rico criticando os ricos. E é verdade. Você se torna aquilo que você estuda, aquilo que você admira, aquilo que você pratica. Depois de 90 dias aplicando esses princípios de forma consistente, minha vida financeira estava completamente transformada. Minha renda havia triplicado. Minha reserva de emergência estava formada. Meu negócio paralelo estava crescendo. E o mais importante,
Minha mente estava renovada. Eu não pensava mais como vítima. Eu pensava como vencedor, não como alguém que espera oportunidade, mas como alguém que cria oportunidade. E essa mudança interna foi o que gerou mudança externa, porque tudo começa na mente, sempre. Se você não mudar sua forma de pensar, não importa quanto dinheiro entre na sua vida, você vai perdê-lo, você vai sabotar, você vai voltar ao padrão antigo. Mas quando você renova a mente, quando você eleva sua consciência financeira, você se torna um recipiente maior, capaz de receber mais, capaz de administrar mais, capaz de multiplicar mais. E não é só sobre você, é sobre todos que dependem de você, sua família, seus filhos, as pessoas que você pode ajudar. Porque prosperidade não é egoísmo, é responsabilidade. Quanto mais você tem, mais você pode impactar. Quanto mais você prospera, mais você pode servir. E servir é o propósito máximo. Agora eu quero que você faça algo comigo. Quero que você pare por um momento e reflita. Onde você está hoje financeiramente? É onde você quer estar? Se não, o que você está disposto a mudar? Porque mudança não acontece por acaso. Mudança acontece por escolha. Escolha consciente, escolha diária, escolha difícil. Você está disposto a acordar mais cedo? Está disposto a estudar quando os outros estão assistindo série? Está disposto a investir em você mesmo quando todo mundo acha que é desperdício? Está disposto a servir com excelência mesmo sem ser reconhecido? Está disposto a plantar hoje para colher amanhã? Se a resposta for sim, então você está pronto. Pronto para entrar num novo nível. Pronto para quebrar o teto mental que te limitou até aqui. Pronto para manifestar a abundância que Deus já preparou para você. Mas tem uma condição. Você precisa agir. Conhecimento sem ação é ilusão. Você pode assistir 1000 vídeos, ler 100 livros, ouvir todas as palestras do mundo. Mas se você não aplicar, nada muda. A transformação acontece na prática, no dia a dia, nas pequenas decisões que você toma a cada momento. Então aqui está o seu desafio. A partir de hoje, durante os próximos 21 dias, você vai fazer o seguinte. Primeiro, toda manhã, antes de pegar o celular, antes de pensar nas preocupações, você vai declarar em voz alta: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sirvo com excelência e sou recompensado generosamente. O dinheiro vem até mim com facilidade e em abundância. Segundo, você vai identificar uma habilidade que pode monetizar e vai começar a desenvolver ela. Pode ser algo que você já faz bem. Pode ser algo novo que você quer aprender. Mas tem que ser algo que gere valor para outras pessoas. Terceiro, você vai cortar pelo menos 1 hora de desperdício do seu dia e usar esse tempo para estudar sobre finanças, sobre investimentos, sobre mentalidade de prosperidade. 1 hora por dia. 7 horas por semana, 30 horas por mês. Em 1 ano, você terá investido mais de 360 horas no seu desenvolvimento. Isso muda uma vida. Quarto, você vai começar a praticar generosidade. Mesmo que seja pouco. Mesmo que você ache que não tem. Separe algo para ajudar alguém. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser conhecimento, mas pratique o ato de dar. Porque quem dá, recebe. Quinto, você vai criar um planejamento financeiro simples. Anotar tudo que entra e tudo que sai. Ter controle, ter consciência, ter direção. E sexto, você vai se cercar de pessoas que estão onde você quer chegar. Pode ser virtualmente. Pode ser através de livros, podcasts, vídeos. Mas você vai mudar seu ambiente mental. Esses 6 passos, aplicados com fé e consistência, vão gerar resultados. Não da noite para o dia, mas vão gerar. Porque você estará alinhado com os princípios universais de prosperidade. Você estará plantando na terra certa. E toda semente plantada na terra certa, com cuidado certo, gera fruto. É lei da natureza. É lei espiritual. É lei da vida. E você precisa confiar no processo. Vai ter dia que você não vai ver resultado. Vai ter dia que vai parecer que nada está mudando. Mas continue.
Porque embaixo da terra, a semente está germinando. Você só não vê ainda, mas está acontecendo. E quando menos esperar, vai brotar, e vai crescer, e vai dar fruto. E você vai olhar para trás e vai perceber que valeu a pena, que cada sacrifício teve sentido, que cada decisão difícil te aproximou do destino. Porque o destino não é sorte, destino é construção. Você constrói seu destino com suas escolhas diárias, com seus pensamentos, com suas palavras, com suas ações. E se você construir com sabedoria, com fé, com propósito, você vai colher abundância, vai colher paz, vai colher liberdade e vai poder olhar nos olhos de quem você ama e dizer: nós vencemos, nós prosperamos, nós alcançamos. Então eu quero te deixar com uma última palavra. Não aceite a escassez como destino. Não se conforme com menos do que Deus preparou para você. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe a dúvida te roubar. Não deixe a procrastinação te destruir. Levante, declare, haja, persista, acredite, porque você foi criado para mais. Você foi criado para prosperar. Você foi criado para ser luz. Você foi criado para impactar. E a única pessoa que pode impedir isso é você mesmo. Então não se impeça, não se sabote, não se limite. Voe, conquiste, realize. E quando você chegar lá, quando você olhar para trás e ver a jornada que percorreu, você vai agradecer. Vai agradecer por não ter desistido. Vai agradecer por ter acreditado. Vai agradecer por ter dado o primeiro passo mesmo com medo, porque esse passo mudou tudo e pode mudar para você também. Agora, hoje, neste exato momento, a decisão é sua, o poder é seu, o futuro é seu. Então vai e conquiste, porque você merece, você é capaz, e Deus está contigo. Sempre esteve, sempre estará. Basta você crer e agir. O resto, Ele completa, Ele multiplica, Ele abençoa. Confie, haja e testemunhe o milagre da transformação acontecendo na sua vida. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas. Algo que já superou, algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima. Conquiste o extraordinário.